Existe vida após a morte? Será que existe reencarnação? Várias pessoas afirmam na mídia ou em livros publicados que pagamos os nossos erros tanto em vida como após a morte. Realmente, existe vida após a morte? Biblicamente, só existe vida após a morte quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos e transformar os que estiverem vivos. Porém, este é um assunto muito amplo, porém óbvio. Porém, contudo, entretanto e todavia, eu quero mostrar para você que na Bíblia não existe vida fora do corpo. Allan Kardec, o pai do espiritismo moderno, ele chega a dizer, por exemplo, que ressurreição seria uma palavra sinônima praticamente de reencarnação. Mas isso está longe de ser verdade. Em 1 Coríntios 15, fala que a ressurreição é no mesmo corpo. Já a reencarnação é ter vida em outros corpos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Allan Kardec distorceu bastante o texto. O que está escrito na Bíblia? 1 Coríntios 15, verso 18 ao 20. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos homens. Ou seja, quando fala que Cristo é as primícias, quer dizer que ele é o principal dentre os mortos. Por quê? Porque por meio da morte e ressurreição dele, os outros mortos podem ressuscitar. E o texto bíblico diz que os mortos estão o quê? Dormindo. Então a morte é um sono sem sonhos, como diz Jesus em João 11, 11 a 14. E a ressurreição ocorre no corpo. E isto é possível perceber em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Haverá uma transformação do corpo, não uma substituição por um outro corpo. Então a ressurreição é algo que acontece no mesmo corpo. A pessoa vai voltar com o mesmo corpo, só que transformado e glorificado. Reencarnação é vida em outros corpos e não tem nada a ver com a doutrina da ressurreição. Digo isso sem medo de errar, sem questionar a sinceridade de nenhum irmão espírita ou de qualquer outra igreja, de uma outra igreja que crê na imortalidade da alma. Mas, por questão lógica, ou você aceita a reencarnação ou você aceita a ressurreição. Não tem como harmonizar as duas coisas. Quer ver outro exemplo? Em João 11, 25, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como ter vida após a morte sem Jesus Cristo. E a doutrina da reencarnação não ensina a necessidade de você aceitar Jesus como o Salvador e como Deus para você reencarnar. Outro texto que mostra que a reencarnação não procede está em Hebreus 9, 27, que diz o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a morte no geral, tirando algumas exceções que eu farei um vídeo sobre isso, é apenas uma vez, e depois não vem a reencarnação. Não existe realmente essa questão de vida após a morte. A Bíblia não ensina que há pessoas no céu sem corpo. Os que lá estão, Enoque foi levado vivo, Gênesis 5:24. Elias foi levado com corpo, 2 Reis 2. E Moisés foi ressuscitado, como lemos em Mateus 17 e Judas versículo 9. Então isso já é o bastante para servir como prova que no céu não haverá e nunca vai haver espíritos desencarnados, mas apenas corpos glorificados.